Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a mídia e vocês vão ouvir informações de alguém que trabalhou lá dentro, ok? Eu vou falar sobre a mídia institucionalizada, a grande mídia, tá legal? Acho que vai ser bem interessante, que eu vou desmascarar algumas coisas aí e endossar outras críticas que as pessoas fazem normalmente no YouTube, beleza? É isso aí, vamos soltar a vinhetinha que há muito tempo que não rola essa porra aí, vamos lá? Bom, então gente, independente se é jornal, se é rádio, se é televisão, todas as organizações de comunicação, elas têm grupos políticos por trás, tá legal? E isso serve para todas, organizações Globo, organizações Record, não importa, qualquer organização de comunicação tem um grupo político por trás. E tudo que é noticiado e tudo que não é noticiado, obviamente segue o viés desse grupo político. A gente tem uma coisa, uma nomenclatura, uma expressão na mídia chamada linha editorial. O que a linha editorial diz? A linha editorial diz o que você pode divulgar, noticiar, o que você não pode noticiar, o que você deve noticiar e o que você não deve noticiar. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Existem matérias, principalmente televisão, em que o dono da emissora ou algum diretor bambambam, um fodão da cúpula da direção da emissora, liga para a redação e fala com o chefe de redação lá: ô fulano, olha só, vai ter um evento lá, o doutor fulano de tal, que seria um dirigente ou um sujeito lá da alta cúpula da emissora, ele vai participar desse evento. Pô, junta uma equipe de reportagem pra gente fazer essa matériazinha lá, muito legal, a gente vai colocar no Jornal das 8, enfim, que seja, no Jornal da Manhã, não importa. Então, existe isso. Qual é outra coisa que existe? Quem trabalha numa emissora de televisão, no rádio ou no jornal, tem que seguir essa linha editorial. Não adianta querer dar uma de rebeldezinho e dizer que não vai seguir, porque tem que seguir se quiser continuar garantindo o seu emprego. Eu conheço vários casos, inclusive de jornalistas famosos, que eles tomaram alguma atitude que não condizia com a linha editorial, alguma atitude de independência, e por conta disso foram demitidos. Eu acho interessante quando o jornalista tem esse tipo de postura, mas ao mesmo tempo eu faço uma crítica do seguinte: bom, quando o sujeito entrou na emissora ou foi chamado, trabalhou lá, ele não sabia que podia falar sobre isso, não podia falar sobre aquilo, deveria falar sobre aquilo e não deveria falar sobre aquilo? Quer dizer, é uma atitude de rebeldia, achando que não vai sofrer nenhuma represália, né? É um pouquinho de falta de traquejo. Por exemplo, falar de um caso que foi famoso na época, o falecido João Mirbetti, que Deus o tenha em bom lugar. Ele era jornalista da Rede Globo. Ele na época fez um comercial de um banco muito famoso, que inclusive é um banco que também patrocina a Rede Globo, e eu não sei exatamente se ele não comunicou para a emissora, enfim, eu sei que ele participou desse anúncio, desse comercial, desse banco famoso, e ele foi demitido. Assim, eu acho que, eu não sei, repito, eu não sei se não houve comunicação dele, tipo assim, eu vou fazer o comercial e não vejo problema nenhum, já que o banco faz parte da grade de publicidade da emissora. Eu não sei o que houve exatamente. Agora eu sei que foi noticiado na imprensa que ele foi demitido por conta disso, quer dizer, ou houve algum ruído de comunicação, ou inadvertidamente o Mirbetti, por ter sido um grande jornalista, ser um sujeito de renome, né, antes de falecer, ele era um cara muito culto, benquisto, super bem respeitado no meio jornalístico, achou que não haveria problema nenhum em fazer o comercial desse banco. Pois bem, ele foi demitido por conta disso. Teve outros casos, eu posso citar dois,
Teve um jornalista que eu não vou nem citar o nome aqui, porque quem não é jornalista não conhece, ele é um cara relativamente famoso também. Eu não sei se, agora eu não estou lembrando se ele foi demitido ou se ele tomou uma reprimenda. Isso foi na época do Jornal do Brasil. Ele escreveu um artigo, ele tinha uma coluna, se não me engano. Aí ele escreveu uma situação nessa coluna dele que foi contra os ideais ou contra o grupo político do Jornal do Brasil. Tomou uma grande reprimenda ou foi demitido, agora sinceramente eu não estou lembrando. Então assim, não há uma total independência do jornalista nas grandes corporações da mídia. Eu vou dar um outro exemplo, não vou citar a pessoa, é um compositor famoso aqui no Rio de Janeiro, inclusive a Elis Regina cantava músicas dele. Eu não vou citar quem é essa, até para proteger o sujeito, enfim, proteger no sentido de não há necessidade de falar o nome dele, enfim, quem sabe do caso, não sabe de quem estou falando. Ele tinha uma coluna no jornal O Dia, que é um outro jornal que tem no Rio de Janeiro. E ele, na coluna dele, ele criticou pessoas que eram amigas, na época, faziam parte do grupo político da alta direção do jornal O Dia. O que aconteceu? O sujeito foi sumariamente demitido. Então não há essa liberdade. Não adianta as pessoas falarem assim, não, porque a Globo é imparcial, a Record é imparcial, ou a Fulano é imparcial, ou o Jornal do Brasil Online é imparcial, ou a Rádio Bandeirantes é imparcial. Nenhuma mídia institucionalizada é imparcial, nem a Veja, nem Isto É, nem Época, porque todas as emissoras, todas as revistas, jornais impressos, rádios, todos eles fazem grupo de uma grande organização. E por trás dessa grande organização existe um grupo político. Então não adianta a gente vir com crítica de a Globo é tendenciosa. A Globo é tendenciosa e será sempre tendenciosa, porque ela vai sempre procurar mostrar o que é de interesse desse grupo político que sustenta ela. Entendeu, gente? Então, assim, é chover no molhado. Eu acho assim, é válido fazer a crítica, mas as pessoas que falam isso estão chovendo no molhado. Eu acho que não tem que se espantar. O que tem que se saber é isso. Há um grupo político em cada organização de comunicação, em cada organização da imprensa. E eles, de acordo com a linha editorial, publicam o que podem, não publicam o que não podem, de acordo com a diretriz da cúpula, né? Publicam o que devem e publicam o que não devem. E esses 4 itens, claro, sempre sendo determinados pela alta cúpula dessa organização da imprensa, dessa organização da mídia. Tá legal, gente? Então é chover no molhado dizer que a Globo é isso, que a Record é aquilo, que a Bandeirantes é aquilo. Não existe imprensa imparcial. Eu, por exemplo, que sou jornalista, não estou trabalhando hoje na grande imprensa institucionalizada, eu posso encher o peito e dizer que sou um jornalista que não tenho rabo preso. Entendeu? A única coisa que eu tenho rabo preso é com os meus ideais. Porra, filha da puta de moto. A única coisa que eu tenho rabo preso são com os meus ideais, com o interesse que eu tenho de falar o que eu der vontade no meu canal. Tá legal, gente? Uma outra coisa que eu queria falar também, vamos falar mais de televisão, que é das mídias que acontece, sem tocar na parte de internet, que também não deixa de ser uma mídia, mas eu acho que a internet é uma mídia muito mais livre, né? É só a gente ver os vloggers aí, cheio de vlogger conhecido, cara, eles falam o que querem, alguns com mais conteúdo, outros com mais abobrinhas, mas a gente tem total liberdade dentro dos parâmetros que o YouTube, né, permite pra gente. Mas enfim, falando a grosso modo, eu acho que o YouTube é sim uma mídia livre. Não há nem comparação a gente falar com vloggers de YouTube com a mídia institucionalizada, gente. Esqueçam isso. A diferença é abissal em relação ao que se pode, o que se não pode, o que deve, o que se não deve fazer. Claro que aqui eu não vou nem citar casos radicais do YouTube, que aí já é um outro assunto, aí é fruto de polêmica. Mas vamos voltar aqui à televisão, que eu quero bater um pouquinho mais na tecla da televisão, que é uma mídia mais de massa, né? Bom, a mídia, a televisão, ela transforma o comportamento das pessoas. Ela transforma o comportamento das pessoas. Seja através de novela, que eu sou contra, eu não gosto de novela. Aliás, eu
quase não vejo televisão. Quando eu vejo televisão é para ver jogo de futebol, que eu gosto mesmo, principalmente meu time, né? Vocês querem saber meu time? Eu sou Flamengo. Pronto, só tô falando aqui. Sou Flamengo doente, mas não chego a não deixar de dormir ou deixar de comer, mas futebol eu vejo na televisão, filme eu não vejo mais na televisão, tudo eu vejo através do YouTube ou internet, até porque eu não gosto de ver filme dublado, e um telejornal ou outro, mas claro, já sabendo que esse telejornal tem um viés por trás, tem um grupo político que determina o que eles podem falar, o que eles podem noticiar. Tá? Eu vou dar um outro grande exemplo, quem é um pouco mais velho, em 1989 a gente teve as eleições para presidente, teve um debate entre o Lula e o Collor. O Boni, até depois confessa, eu vou até catar no YouTube, vou ver se coloca na descrição desse vídeo, ele confessa que houve uma edição naquele debate entre o Collor e o Lula, tendenciosa para o Collor, tá, gente? Então, assim, a mídia controla, sim, e as pessoas que não têm discernimento caem nessas armadilhas, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu percebo que aqui no YouTube, claro, tem muita gente que já reparou nisso, mas tem gente que meio que vai na onda, entendeu? Segue essa linha global de Rede Globo, de sexismo, de não se aculturar, de não ler livros, só ver novela, BBB, achar que Restart é uma banda muito boa, que é uma merda, entendeu? Então, assim, eu acho que a televisão é perniciosa, sim, infelizmente. Ela não é usada para informar. Não adianta a gente dizer assim, não, os telejornais são imparciais. Não são imparciais e nunca serão, repetindo lá o sujeito lá da Tropa de Elite, né, Capitão do Nascimento, nunca serão. Não adianta. Mídia não é imparcial, nem nunca será. Eu sou um jornalista independente. Os outros jornalistas, se é que há outros jornalistas no YouTube e passam informações, conteúdo, esses sim são independentes. Tá legal, gente? Mais duas coisas que eu queria falar antes de encerrar esse vídeo é o seguinte: tem muita gente que fala assim, o jornal tal, ele é independente. Normalmente quando as pessoas falam desse jornal tal, são jornalecos, que estão sempre, ou são de esquerda, ou são de direita, que a gente chama no jargão jornalístico, né, de jornalecos, por causa do tamanho, são bem menores e tal. Tem alguns, se eu não me engano, até tem site na internet. Gente, esses jornalecos que são de esquerda ou são de direita também tem um grupo político por trás. Não adianta ficar com o papinho de que eles são independentes, porque não são. Eles podem ser independentes em relação à grande mídia, mas o que eles passam para o público deles são informações de interesse daquela cúpula que está lá. Seja um partideco de esquerda, seja um partideco de direita, seja ultranacionalista, seja extrema esquerda, não importa. Eles estão fora da mídia institucionalizada, eles estão fora da grande mídia, mas não deixam de ter um grupo político por trás. Então não são independentes porra nenhuma. Tá legal, gente? Para com esse papinho também. Não, eu leio o jornal tal, lá no fundo de quintal, da esquerda, extrema esquerda, do partido PT da não sei das quantas, periri, tal. Ele tem um grupo político por trás, então não é independente porra nenhuma, isso é conversa fiada, tá legal? Uma outra coisa que eu queria falar para encerrar o meu vídeo, voltando para a televisão, é o seguinte, gente. Tem uma outra coisa que isso é estratégia. Se vocês repararem, todo telejornal, e não importa a emissora, o que acontece? Ele vem com as informações mais locais, né, ou da sua cidade, ou nacionais, depois ele vai para as informações internacionais, e claro, nessa grade de notícias locais, nacionais, internacionais, você tem um bando de notícias ruins. Explosão no Oriente Médio, assalto em São Paulo, assalto no Rio de Janeiro, engavetamento de carro, não importa. O nosso noticiário é cheio de informação ruim, cheio de informação que faz a gente pensar negativamente. Porra, mas que merda, pô, aconteceu isso, pô, mas que merda, os políticos roubaram, não sei o que. Ele é cheio, lotado. E as notícias internacionais também. A última notícia de todo o telejornal, prestem bem atenção, a última notícia de todo o telejornal é uma notícia para anestesiar o público que acabou
de se embebedar com um bando de notícia ruim. Reparem nisso. E podem me cobrar depois. Todo telejornal, a última informação é alguma coisa do sentido assim. Antes de vir o último bloco, o âncora fala lá: então no próximo bloco vocês vão ver uma mulher que trabalha sozinha, sustentando uma instituição de caridade. Aí fica um bloco inteiro entrevistando a moça lá, falando como ela conseguiu criar a instituição de caridade, entrevista as crianças e tal, parará, e aí encerra o jornal. Mas não é só com instituição de caridade, seja o que for. Fulaninho criou uma biblioteca popular. Aí aparece um rapaz lá falando, entrevistam ele, aparece a biblioteca numa garagem, numa coisa, entrevista a molecada que vai lá, que está se aculturando, que está lendo livros, está se interessando mais sobre cultura, e depois volta os âncoras sorrindo: muito boa noite. É assim, todo telejornal tem como estratégia colocar a última notícia para anestesiar o público em relação a um bando de notícia ruim que ele assistiu antes. Isso é de praxe, isto é estratégia de mídia. Podem me cobrar isso, gente. Qualquer telejornal é assim. A última informação do jornal é para anestesiar o público, é para não fazer nós pensarmos sobre todas as informações que vieram antes, que infelizmente na maioria das vezes são negativas, que às vezes até faz a gente se revoltar, mas tem o intuito, a última informação, de nos anestesiar, de nos dar uma, entre aspas, lobotomia em relação a todo esse tipo de informação ruim que a gente recebeu antes. Tá legal, gente? Então é isso. Uma mosquinha aqui para variar me impregnando, ok? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço para todos. Fui!